Você conhece essa sensação, aquele silêncio no ar que é mais pesado do que qualquer grito. Você investe sua energia, sua atenção, sua lógica em uma mulher e, em troca, recebe um muro de indiferença, um distanciamento frio e inexplicável. É como se a conexão, antes vibrante, tivesse sido subitamente cortada e você fica ali no vácuo, tentando entender o que aconteceu. O erro fatal, o diagnóstico silencioso que a maioria dos homens nunca faz, não está em uma ação específica que você tomou. Está na sua reação a esse silêncio. Você trata a frieza dela como um problema técnico, um defeito que precisa ser consertado com mais esforço, mais conversa, mais investimento emocional. E é exatamente aí que você sela seu destino. Sua própria reatividade se torna a causa da queda de atração. Você se transforma no termômetro que apenas reflete a temperatura dela, em vez de ser o termostato que define o clima da interação. Tentar aquecer uma mulher fria com súplicas e lógica é como tentar convencer um leão a se tornar vegetariano. Você não está falando a língua dele. A atração, como a natureza, não responde a argumentos, mas a demonstrações de poder e autossuficiência. Como ensina a quarta lei do poder de Robert Greene, diga sempre menos do que o necessário. O seu silêncio estratégico e sua ação focada no seu próprio caminho falam mais alto do que qualquer tentativa de convencê-la. Essa reatividade se manifesta de uma forma quase universal. Um impulso quase incontrolável de perguntar: o que foi? Eu fiz algo de errado? Essa pergunta, por mais inocente que pareça, é uma transferência imediata de poder. Você coloca o centro da sua realidade nas mãos dela, comunicando em um nível subconsciente que o estado emocional dela dita o seu. E aqui está a verdade inconveniente. A frieza raramente é sobre algo que você fez, mas sobre a percepção dela sobre quem você é. É um teste de congruência, um teste silencioso para verificar se sua força é real ou apenas uma fachada que desmorona sob a menor pressão. Sua tentativa de consertar a situação é a prova de que você falhou no teste. Ao se tornar reativo, ao buscar a validação dela para se sentir bem, você confirma a suspeita do cérebro primitivo dela de que seu centro emocional é externo, frágil e dependente da aprovação dela. A primeira ação a ser tomada, portanto, é nenhuma ação direcionada a ela. É uma retirada tática da sua energia emocional. Mantenha a comunicação logística, se necessário, mas retire completamente o investimento afetivo. Seu foco não é mais ela. Seu foco volta a ser a sua missão. Imagine que vocês estão em um tabuleiro de xadrez. Tentar animá-la ou consertar a frieza é reagir a um movimento de peão que ela fez, perdendo de vista o controle do centro do tabuleiro. Um mestre foca em fortalecer a própria posição, em desenvolver suas peças, forçando o oponente a reagir à sua estrutura de poder e não o contrário. Mas essa armadilha não é apenas comportamental. Ela é bioquímica. A ansiedade que você sente quando ela esfria não é apenas sobre o medo de perdê-la. É a abstinência de uma droga. A validação feminina, um sorriso, uma mensagem de bom dia, um toque, gera picos de dopamina no cérebro masculino, e a frieza dela explora sua necessidade por essa dose. Existe um mecanismo pouco conhecido chamado recompensa variável intermitente. É o mesmo princípio que vicia um jogador em uma máquina caça-níqueis. A incerteza sobre quando virá a próxima recompensa, aquele momento de calor, de afeto, o torna mais desesperado para continuar tentando. A frieza dela não é o fim do jogo. Ela é parte do mecanismo que o mantém preso. Você acha que está lutando pelo relacionamento, mas na verdade está apenas buscando sua próxima dose de dopamina. Sua própria mente o engana, disfarçando um comportamento de baixo valor, a súplica, como um ato nobre de perseverança. Para quebrar esse ciclo, é preciso uma técnica drástica: o jejum de validação.
Por 7 dias, comprometa-se a não iniciar nenhum contato que busque uma resposta emocional, nenhuma pergunta sobre os sentimentos dela, nenhum bom dia esperando um bom dia animado de volta. A comunicação, se existir, é estritamente logística. O objetivo é quebrar o ciclo bioquímico do vício. Seu valor não pode ser uma ação volátil na bolsa de valores das emoções dela. Você precisa se tornar o tesouro direto, estável, previsível em seu propósito e imune às flutuações do mercado afetivo externo. O que nos leva a essa reatividade é a nossa ferramenta mais confiável e, neste caso, a mais repelente, a lógica. O homem, operando em seu sistema racional, apresenta fatos. Mas eu sou um bom cara, eu te dou tudo, nós deveríamos estar bem. Ele tenta construir um caso lógico para que ela sinta desejo. Mas o circuito do desejo feminino não é um processador lógico, é um barômetro hipergâmico. Ele mede o valor de mercado sexual e a estabilidade do seu frame. Como explica o psicólogo evolucionista David Buss, a atração feminina é acionada por sinais de recursos, proteção e estabilidade emocional, não por debates. E aqui está a revelação contra-intuitiva. Cada argumento lógico que você apresenta para que ela sinta atração é uma prova para o cérebro primitivo dela de que você não entende as regras do jogo. Isso a torna menos atraída, pois demonstra uma profunda ingenuidade sobre a natureza humana. A consequência prática é clara. Pare de falar, comece a demonstrar. Em vez de dizer eu sou confiante, retire sua atenção dela e a invista no seu físico, no seu projeto, na sua rede de contatos. O desejo dela seguirá a demonstração do seu valor, não a explicação dele. Tentar argumentar com a frieza dela é como um general tentando negociar os termos da rendição enquanto seu exército está em plena retirada. A única negociação possível vem de uma posição de força demonstrada no campo de batalha, não de um apelo no rádio. Isso nos leva a uma das armas mais incompreendidas, o vácuo. O medo da perda o leva a supercompensar com presença. Mais mensagens, mais ligações, mais estou aqui para você. Isso o torna onipresente e, portanto, de baixo valor. O mito que você foi ensinado a acreditar é que a distância esfria as coisas. A verdade é que a distância de um homem reativo e carente é um alívio para ela. Mas a distância de um homem centrado, focado em seu propósito, cria um vácuo que gera curiosidade e respeito. Existe uma técnica de 3 etapas para responder à frieza. Primeiro, espelhe a energia dela. Se ela se torna monossilábica, você se torna breve e focado em logística. Segundo, pivote o foco. Redirecione imediatamente a energia que você gastaria pensando nela para uma tarefa produtiva e mensurável. Terceiro, aguarde o contato dela. Não quebre o silêncio. Deixe que o vácuo da sua ausência a force a tomar uma decisão, escalar o interesse ou revelar a total falta dele. O fator silencioso que sabota seu valor é sua disponibilidade total. O que está sempre disponível é percebido como comum. O ouro é valioso porque é escasso. Sua atenção é o seu recurso mais valioso. Pare de distribuí-la como se não valesse nada. Pense na Roma antiga. Um general vitorioso recebia um triunfo, uma parada em sua homenagem. Mas ele só o recebia após retornar de uma campanha bem-sucedida, não enquanto estava sentado em Roma pedindo reconhecimento. Vá para a sua campanha, vá para a sua missão. O reconhecimento e a atração dela é uma consequência da sua vitória, não a causa dela. Quando você entende o poder do vácuo, está pronto para construir sua fortaleza interior, o protocolo antifrágil. Muitos homens falham ao tentar impor respeito porque confundem frame com teimosia ou agressividade. Frame não é sobre controlar os outros, é sobre o controle inabalável de si mesmo e da sua própria realidade.
Você precisa de um novo modelo mental para transmutar sua reatividade. Veja a frieza dela não como uma ameaça, mas como um treino de resistência para o seu músculo estoico. Cada onda de indiferença que bate contra você e não o move apenas fortalece sua fundação. É um teste gratuito de resiliência. E aqui está a revelação final. O objetivo não é fazê-la parar de ser fria. O objetivo é chegar ao ponto em que a temperatura emocional dela se torna completamente irrelevante para a sua paz de espírito e para o seu progresso. A atração dela se torna, então, um efeito colateral bem-vindo do seu propósito, não o objetivo principal. Para construir esse frame de aço, faça um exercício prático. Defina sua bússola interna. Escreva suas 3 principais metas não negociáveis para os próximos 6 meses. Cole em um lugar visível. Toda vez que você sentir o impulso de reagir à frieza dela, de checar o celular, de perguntar o que foi, olhe para essa lista e execute uma pequena ação em direção a uma daquelas metas. Você estará religando o seu cérebro para buscar progresso, não validação. Seja o farol, não o bote salva-vidas. O bote reage freneticamente à tempestade, correndo para cada chamado de socorro. O farol permanece fixo em sua fundação, emitindo sua luz de forma constante. Os navios, incluindo o dela, navegam por sua referência. O farol não vai atrás deles. Chegamos então à transmutação final. O erro fatal que destrói a atração não é um ato isolado, mas uma postura, a de um técnico tentando consertar uma máquina, em vez de um soberano governando seu próprio território emocional. Você tentou ser o termômetro reativo às condições externas, mas seu verdadeiro poder reside em ser o termostato, definindo proativamente o ambiente. A frieza de uma mulher não é um problema para você resolver, é um filtro que testa a solidez do seu frame. Sua função não é passar no teste para agradá-la, mas usar o teste para forjar um frame inabalável. A atração não é uma escolha que ela faz, é uma resposta que ela tem. Como Rollo Tomassi afirma, a atração é despertada por um comportamento que demonstra alto valor, não por súplicas ou lógica. Ao abandonar a necessidade de aquecê-la, você finalmente gera o único calor que importa. O calor que emana de um homem centrado em sua própria missão, em seu próprio caminho. Maquiavel aconselhou que entre ser amado e temido, o último é mais seguro. No jogo da atração, podemos adaptar essa sabedoria entre ser o namorado bonzinho, que busca um amor condicional, e ser o homem respeitado por sua autossuficiência. O respeito é a fundação sobre a qual a atração genuína e duradoura é construída. O respeito precede o desejo. Foque em se tornar um homem digno de respeito, antes de mais nada, de seu próprio respeito. A atração se tornará uma consequência inevitável.